O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo o tempo comum, mas hoje aqui na nossa paróquia nós celebramos solenemente a memória de São Sebastião, porque ele é o copadroeiro de uma comunidade que nós temos aqui, a comunidade Nossa Senhora do Carmo, que agora no próximo mês nós iremos reabri-la com a graça de Deus. São Sebastião. São Sebastião, ele faz parte do grupo dos grandes mártires dos 3 primeiros séculos, que passaram por momentos assim aterrorizantes de perseguição da fé católica. E são grandes mártires como Inês, Cecília, Santa Luzia, as grandes mulheres do passado, Ágata, os grandes mártires. São Sebastião, ele nasceu na França, os pais eram italianos, mas ele nasceu na França, depois ele foi levado para Milão e ali viveu toda a sua infância e juventude. Ele desde criança foi evangelizado pelos pais, aprendeu a fé ainda no colo. E desde criança ele tinha o grande desejo de evangelizar e de salvar os cristãos que eram perseguidos e mortos, né? Todo momento eles ouviam: olha, lá o irmão fulano foi preso, está na prisão e de lá não volta mais. Eles assistiam os espetáculos em praças públicas de irmãos que eram amarrados em colunas e eram queimados assim em praça pública ainda vivos, uma série de coisas aterrorizantes. E ele desde criança cultivava no coração o desejo de dar a vida por Jesus. Era extremamente inteligente, foi para a escola e o sonho dele era ser militar, porque o pai dele também era militar. Assim que foi possível, logo entrou no exército e por causa da sua dedicação, da sua coragem, da sua força, um rapaz extremamente inteligente e ágil, ele vai galgando os cargos no exército até que ele chega a ser capitão ainda muito jovem, muito jovenzinho. Dentro do exército, o imperador da época era Diocleciano, que foi o último imperador antes da libertação. Depois o próximo foi Constantino, que deu liberdade de culto aos cristãos. Dentro do exército, ele, por graça de Deus, ele fazia algumas coisas que não era permitido. Por exemplo, todas as vezes que o exército tinha que matar um cristão, ele não participava desses momentos. Quando o exército tinha que fazer adoração pública ao imperador, ele também não participava. E ninguém percebia isso.
Ainda no exército, ele visitava os doentes, visitava os pobres, fazia caridade, ajudava as viúvas, pegava dinheiro do seu próprio salário para poder ajudar os cristãos, e as pessoas não percebiam. Dentro do exército, ele evangelizava, convertia muitos soldados, era um homem extraordinário, tinha um carisma assim fora do comum. Não foi só o ato heróico dele de ser mártir, mas a vida dele inteira foi uma vida de santidade. Até que foram presos 2 jovens que eram irmãos gêmeos, e os 2 eram diáconos da igreja. Ele, como tinha um grande respeito, uma grande veneração pelos padres, sacerdotes e diáconos e bispos, ele começou a visitar todos os dias esses diáconos. A família vinha todos os dias dizendo para eles deixarem a fé, abandonar a fé e seguir a vida deles normal, e eles não aceitavam, e São Sebastião ia lá e tentava convencê-los a não abandonar a Cristo, dar a vida por Cristo. E por causa dessas visitas descobriram que ele era cristão. O imperador ficou extremamente desgostoso com ele e mandou que ele fosse morto de forma exemplar. Levaram Sebastião no meio de uma praça, amarraram ele em uma coluna, um tronco de uma árvore, e chamaram arqueiros que alvejaram o corpo de São Sebastião de flecha. Quando acharam que ele estava morto, saíram, deixaram ele lá. Os cristãos foram, pegaram o corpo dele e levaram para a casa de uma viúva chamada Irene. Na casa de Irene, ele foi cuidado e voltou a viver, estava vivo, não tinha morrido com aquele martírio. Passou um tempo se recuperando. Depois de recuperado, ele foi até o imperador para pedir ao imperador que parasse de matar e perseguir os cristãos. O imperador ficou furioso com ele, mais uma vez levou Sebastião para o meio da praça e esmagaram Sebastião com pauladas, pedradas e cordas nas pontas amarradas bolas de ferro. Ele foi triturado no meio da praça, na frente de todo mundo. Para que os cristãos não pegassem o corpo dele, o imperador mandou que os guardas secretamente levassem o corpo dele e jogassem dentro do esgoto da cidade de Roma. Jogaram no esgoto e o corpo ficou sumido. Naquela mesma noite, uma das mulheres cristãs teve um sonho. No sonho ele aparecia para ela e dizia exatamente onde estava o corpo. Os cristãos foram à noite, pegaram o corpo de São Sebastião e sepultaram o corpo dele próximo do túmulo dos 2 grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo, na Via Ápia. E ali naquele lugar construíram depois, alguns séculos depois, a grande Basílica de São Sebastião, que pode ser visitada até hoje. Então essa é um pouco a história de São Sebastião. Só para terminar, eu gostaria de deixar apenas esta frase. São Sebastião não foi santo porque ele foi morto por causa de Jesus. Ele foi santo porque ele viveu uma vida de santidade. E o martírio foi a coroa de uma vida de santidade. Um homem que se entregou a Deus cada dia, cada instante. Um homem que tinha um coração extremamente voltado para Deus. Um homem que buscava Jesus, que sonhava com o Cristo e que tinha um grande desejo de evangelizar, de salvar os irmãos, de salvar vidas, de fazer caridade. Ou seja, alguém que não viveu para Ele, alguém que viveu inteiramente para o Cristo, para Jesus. Peçamos que hoje São Sebastião, o padroeiro da comunidade Nossa Senhora do Carmo, ele nos dê esta coragem e ele imprima em nós, cristãos que seguimos o exemplo dele ali, ele imprima a face dele na gente, ele imprima a coragem dele, que a gente também tenha a coragem de dar a vida por Cristo. Pode ser que a gente nunca vai ser amarrado e morto em praça pública, né? Deus queira que não, tomara que isso não chegue a acontecer, mas mesmo que isso não aconteça, que a gente tenha a coragem dele de silenciosamente, amorosamente, fielmente, constantemente, a gente ter a vida por Jesus. A igreja começou banhada de sangue.
derramaram sangue por causa do anúncio do Evangelho. Sebastião, Santa Inês, Santa Cecília, Santa Águeda, tantos santos deram a vida e deram o sangue por causa de Jesus. A Igreja de Jesus, estranhamente falando, ela sempre se alimentou de sangue, sempre. Ela precisa de sangue. E o sangue que a Igreja hoje precisa é o seu sangue. Assim como São Sebastião, que nós tenhamos a coragem de dar a vida por Cristo. Até porque esta nossa vida aqui não vale muita coisa. A vida verdadeira é depois. Aquela que Sebastião acreditou e por ela ele foi capaz de renunciar tudo neste mundo. Que a gente também tenha essa capacidade.